Agora sim, incrível dia, Inspiricast de quarta-feira, com papo de empreendedor. E a nossa convidada é a Carol Diniz, que vai falar. A organização antecede a prosperidade. Carol, Oi, incrível dia. Agora você está me vendo? eu não sei o que está acontecendo, mas você não aparece para mim, mas vamos seguir assim, senão a gente não faz. Se não aparece, pessoal, vocês estão me vendo? Vocês estão vendo eu e a Carol? Por favor, dê um ok aqui pra gente. Carol, eu tô te vendo normal. Aqui. Não sei, Fica então preta? certo. Às vezes aqui tá carregando, Carol. Tá, Pessoal, dá um então ok. vamos. A Fabrícia falou que tá vendo. Tá vendo nós duas, Fabrícia? Só dá um ok pra gente aqui, pessoal, se vocês estão vendo. As duas na tela. As Então, duas. logo eu chego aí, Carol, minha Tá imagem. Que bom. bom recebê-la. Carol, é uma alegria tê-la aqui com a gente no Papo de Empreendedor, com esse tema que a gente sabe que é a base de tudo. Seja Sim, bem-vinda, Carol. muito obrigada. Imensamente grata sempre pelo convite, pelo carinho, pela acolhida e por proporcionar que eu esteja aqui falando um pouquinho sobre tanto a organização quanto essa vida empreendedora, né, que eu acredito que não só a organização, como outros aspectos também, é o que faz a gente estar aqui de pé, se mantendo viva para alcançar tudo aquilo que a gente precisa, né? E a E Carol, pode falar. não fala, Carol, você ia falar aí? E até o tema, né, que eu falei para a Grazi, a organização antecede a prosperidade, porque realmente é em todos os aspectos, né, da nossa vida, em todas as áreas que a gente tem, a gente se torna próspero, né, quando a gente se organiza. E olha, Carol, é verdade, assim, se eu, um dia nós vamos falar sobre a história, sobre a minha história e a organização. E Sim, isso é super importante porque se a gente pode reparar, se você não tá bem, sua bolsa tá bagunçada, sua casa tá bagunçada, o dentro é o fora e o fora é o dentro. E é uma sim, alegria receber a Carol. A Carol é a prova viva que a internet traz conexões que a gente nem imagina. A sim. Carol me encontrou pela internet. E a Carol Lembra? foi das minhas Escola de primeiras você, né? pela escola de você. E a Carol foi uma das minhas primeiras clientes. E assim, é muito lindo, Carol, ver como Sim. quando uma carreira organizada muda a vida. E é uma alegria realmente imensa ter você aqui. E a gente sempre Ai, fico começa. muito feliz. O Papo de Empreendedor surgiu ano passado e isso também tem a ver com organização. Quando eu disse para as meninas que me apoiavam no marketing, eu vou fazer live toda quarta, elas falaram: ah, você tá louca, toda quarta-feira, é impossível. Não vai dar certo, não vai dar certo. Impossível, não vai ter constância, onde já se viu eu toda quarta-feira. Está sendo um presente aqui, nós estamos já começando a segunda edição esse ano e tem sido um aprendizado imenso. Então, se você está aí, cada convidado escolhe o tema, e traz um pouquinho da sua história e traz um pouco da sua maior Sim. expertise aqui. Então, você que está assistindo, se você não pegou o seu caderno, já peguei meu caderno aqui para estar anotando, já pegue, porque cada live é realmente uma aula incrível, Carol. Quarta passada a gente recebeu o Rogério Gabriel, que falou sobre os 7 segredos do sucesso, as 7 chaves, foi incrível. Hoje nós vamos falar de organização com você. Semana que vem nós vamos estar com o Gustavo do Mercadão dos Óculos. Então tem sido uma MBA sobre vida Sim. essas lives. Então se você
ainda não conhece, vê, estão todas aqui no nosso Instagram. E hoje nós temos esse presente da Carol. Carol, a gente sempre começa pedindo para o Sim. convidado contar um pouco da sua história empreendedora. Conta pra gente, quem é a Carol Diniz? Quem é a Carol? Bom, primeiro, bom dia. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. É um carinho imenso estar aqui com a Grazi, falando sobre um pouquinho da minha trajetória, porque ela também tem um papel muito importante em tudo isso. Se não fosse nosso processo lá atrás, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Mas eu sou a Carol Diniz, tenho 37 anos, estou empreendendo na área de organização residencial. Exato, esse ano vai completar já 8 anos. E antecedente à minha carreira de personal organizer, eu era assistente social. Então eu me formei, fiz faculdade, fiz pós-graduação, exerci minha carreira, né, na área social aí por 6 anos. E depois eu decidi que aquilo não me representava mais. Aquilo não fazia mais sentido e eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e também sempre gostei muito de organização. Isso vem um pouco da minha vida, da minha mãe. Então, em tudo aquilo que eu fazia na minha vida, sempre tinha muita organização. E aí eu decidi, lembro que saí do emprego e fui para São Paulo fazer o curso de especialização na área. Fui me formar na OZ, que é uma escola reconhecida, profissionalmente falando. Então, sim, a gente se especializa, a gente se forma também para ser personal organizer. E já morava em Rio Preto, eu sou natural de Fernandópolis, e já tinha vindo embora para Rio Preto quando eu ainda era assistente social, né? Fiz o curso de personal organizer, voltei para Fernandópolis, fiquei um tempo em Fernandópolis e depois voltei para Rio Preto e agora estou aqui há 8 anos. E o que eu posso dizer para vocês? É uma montanha russa, né? Empreender é algo que a gente sobe e desce sempre, né? A gente sempre está numa subida e às vezes em uma descida, né? Porque a gente precisa constantemente estar com o nosso coração aberto. A organização, ela faz parte desse processo de mudança da minha vida, então, assim, isso é extremamente importante, porque tudo que nós vamos realizar na nossa vida, principalmente quando a gente decide fazer uma mudança de carreira, uma mudança de cidade, uma mudança de comportamento, isso envolve muita organização. Então, envolve a organização financeira, vários aspectos, né? Eu precisei me organizar, me reorganizar, porque quando a gente fala em organização, a gente tem que entender essa lógica de que a gente precisa deixar algo para começar outro, né? Assim é o processo de organização. Então, a gente precisa encerrar um ciclo, deixar para começar outro. Quando a gente decide fazer qualquer organização na nossa vida, ou seja, hoje eu vou organizar uma gaveta, você vai ter que tirar algo dali para que aquilo se torne realmente organizado, porque é um processo, né? Então, isso foi um processo na minha vida. Empreender na área de organização, até hoje é um processo. Até hoje eu me reorganizo, né? Lá atrás eu comecei me organizando de uma forma. Talvez hoje eu já olho e falo, nossa, a Carol precisa se reorganizar novamente para outros processos, para outros episódios que precisam acontecer dentro da carreira profissional. Então, é constantemente um aprendizado e sempre foi um aprendizado muito grande, né? No meio do processo, a gente conta com pessoas que faz a gente enxergar esse leque de opções que a gente pode seguir. Hoje, quando alguém fala, quero organizar a minha casa, quero organizar a minha empresa, quero organizar o meu escritório, qualquer processo que seja, você
precisa de ajuda às vezes, né, do profissional especializado. E assim eu fiz também lá atrás. Quando eu precisei me organizar nessa transição de carreira, eu também procurei pessoas que pudessem agregar e estar ao meu lado, né? E a Grazi fez parte disso. Nós fizemos um processo grandioso de coach, é uma história linda, né? Lembro que no meio do processo, só compartilhando também, eu estava muito parada, né? Muito empacada naquilo, porque gera medo. Você sai de uma condição para empreender e você fala, e agora? Como que vai ser? Então a gente tem medo, a gente tem várias coisas que permeiam, né? E a Grazi, olha, se não sair, Carol, do papel, a gente tem que finalizar esse processo. Aí eu falei, nossa, então ou vai ou fica. Então vamos, né? Então, quando eu olho para trás e vejo, eu coloquei algo dentro de mim, da minha, né, da minha visão e da minha mente, que Rio Preto inteiro saberia quem era eu, né? Então, eu sempre tive isso comigo. Rio Preto vai saber quem é a Carol Organizer. As pessoas precisam saber quem eu sou. Então, as pessoas precisam me conhecer, né? E assim eu fiz, e assim eu comecei a fazer todos os contatos que eu poderia, porque eu trabalhava em uma área totalmente diferente, né, da que eu trabalho hoje. Então eu precisei fazer novos contatos, eu precisei gerar novos vínculos, eu precisei fazer milhões de parcerias. Então, se alguém perguntasse, está tudo estabilizado hoje? Não, não está. Porque para mim, Carol Diniz, organizer, empreender é um constante processo de organização. Cada parte da nossa vida, ela vai exigir um processo de organização diferente dentro do nosso negócio, né? E sim, começa dentro da gente, começa dentro do nosso coração, porque primeira coisa, eu sempre falo isso para todas as pessoas, se você estiver aberto, a organização vai fluir na sua vida. Se você não estiver aberto, ela não flui. Então a gente precisa se abrir a esse processo. E às vezes é desafiador porque a gente tem que olhar para a gente mesmo, né? A gente tem que olhar para a nossa história, a gente tem que olhar para os papéis que a gente desempenha, porque um empreendedor, ele não é só um empreendedor, né? Ele é uma pessoa formada de vários papéis. Então, às vezes, aquela mulher empreendedora, ela é mãe, ela é esposa ou não. Ela tem outras coisas. Então, a gente precisa olhar para a nossa história. É por isso que, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade em se organizar, em fazer esse processo de organização, porque a gente tem que mexer com as nossas coisas, né? A gente tem, e se organizar é sobre a nossa história de vida, né? Só para fazer um exemplo, esse final de semana eu fui ajudar o meu primo fazer uma mudança de casa. A minha tia, a irmã da minha mãe, faleceu em janeiro, e aí a gente foi, né, dar um destino para tudo aquilo. E aí é onde você vê que o quanto eu organizei um mini louceiro, fiquei olhando aquelas louças e eu pensei, nossa, a vida é hoje, né? A gente tem que usar a nossa melhor xícara, a gente tem que usar o nosso melhor talher, porque a gente não sabe o amanhã como será. E a gente está mexendo na nossa história de vida. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade, porque a gente tem que olhar para isso. Olhar para a sua casa, olhar para a sua roupa, olhar para os seus objetos, olhar para tudo aquilo que você tem dentro de você é desafiador, né? Porém, é um processo lindo, é uma abertura. Então, eternamente está relacionada a nossa vida e a nossa história, desde que a gente nasceu. Então, eu ser organizado ou eu não ser organizado leva muito em consideração aquilo que eu já vivi, né, na minha vida. Aquilo que eu aprendi desde que eu nasci. Então, é sempre uma montanha russa e eu falo uma roda gigante também, porque a todo tempo a gente está girando, é muito ciclo. A organização, ela não é um processo estático. Tá aqui, tá acabado, concretizou. Não, ela é algo que sempre está em movimento. Eu vou em casas até hoje que eu faço manutenção, né, Lu? A Lu tá aí, falou bom dia já pra gente. A gente sempre vai fazer uma manutenção. Porque o manter
envolve essa reciclagem, né? Que a gente faz de tudo aquilo que permeia a nossa vida. Você sabe, Carol, Então, é um processo lindo. é porque Pode. você disse uma coisa que o organizar tem respeito a deixar algo, desapego, a encerrar ciclos. E aí você falou do seu processo, que no meio eu estava empacado, e a gente empaca em todos os processos da nossa vida, porque é desafiador para a gente fechar ciclos. E quando a gente Sim, não fecha ciclo, o outro não se abre. sim, E o autoconhecimento, a organização, que às vezes a gente fala organizar e colocar as coisas no lugar, você deixou bem claro aí no começo, que é também como autoconhecimento. Organizar é mais sobre tirar cascas, tirar o que está em excesso, do que realmente colocar ali, né? A ordem exato. depois, mas primeiro, porque a gente se faz nova todo dia. E aí você Sim, começou falando, Carol, e a gente recordando, né, vendo, a pessoa tem que estar aberta. sim, E às vezes a gente acha que não, dentro da nossa cabeça tá tão bagunçada que a gente acha que aquela bagunça é organizada. Me lembro que aqui em casa eu tinha uma. Você não pegou essa fase, né, cara? Você pegou guarda-roupa, era uma prateleira. Tinha tanta coisa, porque a Graça era tão cheia de coisa, de maluco. E hoje eu olho para o processo, a organização tem muito a ver, como você disse, com a história, Carol. sim, Como é desafiador para a gente parar de repetir histórias. Porque a nossa família às vezes tem tanta escassez que ela quer guardar aquilo como sim, não vai sim, ver outra. E a gente guarda aquilo com uma coisa assim. E aí a gente fecha o universo, fala, o universo não me traz novo, não. sim. Não, nós fizemos cozinha também, nós fizemos vários ambientes aí, eu me Aqui lembro. fizemos tudo, né, Carol? E assim, toda a vida Fizemos. você ter organizado, você ter etiquetado. O Rogério Gabriel falou isso na live ontem. Na semana passada. Às vezes você acha que é o planejar, organizar, é perder tempo. Não, você só ganha Sim, vida para a sim, organização. sim, Carol, entrando no nosso tema, que a organização antecede a prosperidade, a gente tem aqui assistindo várias pessoas, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria. A Lu, ó, super valida a manutenção, ver sobre outro olhar. É porque a gente se faz nova todo dia, né, Lu? Ah, sim, Carol, nós estamos começando o papo de uma forma e a gente termina de outro. Todo sim. dia a gente faz nova. E essa manutenção, o pedir ajuda. E quando a gente coloca as coisas e organiza, né, Carol, as coisas vão acontecendo. Me lembro você algumas Muito. vezes falando Vai assim, abrindo caminhos. nossa, coisa que a gente fez um plano de 10 anos, eu já aconteceu. Você não acredita, isso já aconteceu. Só que as Sim, coisas vão acontecendo conforme a gente se coloca em movimento. Que movimento com é esse da certeza. organização, Carol? Eu gostaria que a gente passasse por 3 pontos muito importantes. O primeiro é a organização dentro da nossa casa. Fala um pouquinho pra gente o que muda isso. Carol, até comprei uma etiquetadora, tá? Agora não entra nada que Ah, tem. parabéns! Conta pra gente. Quem tem O uma que muda? etiquetadora não vive sem, mas Não vive sem mais, né? Parece uma. sim, Pra gente, Carol, aqui, o que é importante para as pessoas que estão vendo que a vida, que a casa está uma bagunça? Qual é o primeiro sim. passo? Tá. Antes, né, só queria, assim, é importante a gente, antes de eu falar, esse primeiro passo, porque a gente tem um olhar, às vezes, muito fechado sobre a organização. A gente tem um olhar que a gente olha, existe, eu vou falar até profissionalmente, assim, falando no meio. Hoje, algumas pessoas olham e acham que é uma moda. Para mim, organização tinha que ser ensinado nas escolas, Eu né, para mesmo. as crianças. Principalmente organização financeira. É algo que é uma base, né? É um esteio. A gente precisa enxergar a organização como algo lógico na nossa vida. E não só sobre caixinhas, potinhos, cestos. Não, não é sobre isso. Ela está muito além. Existe uma frase, eu não vou lembrar agora o autor, que fala: antes de você mudar o mundo, dê 3 voltas em volta da sua casa. Por quê? Porque aí você vai ver
que você não tem como mudar lá fora o mundo se você não fizer esse processo antes dentro da sua casa. Porque a nossa casa é o que nos valida. A nossa casa é o nosso processo energético da vida. É aonde a gente sai e entra todos os dias, é aonde a gente dorme, é aonde a gente recupera a nossa energia vital. Então, pensa como é você viver em um ambiente de caos, de bagunça, de desordem, né? E aquilo te gera inquietude. A gente precisa ter essa sensação de paz. E não tem outro processo. A gente começa, e aí qual é o primeiro passo? A gente começa pelo planejamento. E eu começo olhando para isso. Eu preciso olhar aquilo que faz sentido e aquilo que não faz mais sentido. Porque eu só consigo estruturar um processo de organização a hora que eu olho para o que não precisa mais estar. Né? Ah, então as pessoas acham que organização é você jogar tudo fora. Não é isso. Só que, por que é difícil? Porque quando eu vou me organizar, eu preciso tirar aquilo daquele ambiente e olhar para tudo aquilo. Né? Então, como que eu olho para tudo isso? Como que eu olho para as minhas coisas? Eu vou me deparar com muitas coisas. É onde eu vejo que a organização começa na minha casa, eu levo ela para o meu carro, até para o carro. Eu levo ela agora no CME que a gente fez lá, eu pedi para as meninas olharem a bolsa, né? Porque o que você carrega na sua bolsa? Como está a sua bolsa? A gente carrega, às vezes, malas na nossa vida que não são mais necessárias. Então, a gente precisa abrir essa mala e olhar para tudo isso. E o primeiro passo que a gente começa, a hora que eu decido, eu vou começar olhando o que eu tenho e separar. Fazer essa categoria, porque dentro da organização existe um processo. Planejamento, categorização, organização, classificação, até a identificação. Até você escolher um produto organizador que for favorável. Mas e aí, antes disso? Né? Não adianta você ir lá na loja e comprar 90 mil organizadores e aí vai chegar, você vai falar, nossa, e agora? Por onde que eu começo? Você começa por você e você começa por um ambiente específico. Você não fala assim, hoje eu vou organizar essa casa inteira, eu vou descer tudo abaixo. Não, comece pelo lugar que mais te incomoda. O que mais me incomoda hoje na minha casa é X ambiente. É lá que você vai começar, entendeu? É uma gaveta que você abre e olha e fala, seja uma gaveta até de papéis, enfim, uma gaveta da cozinha, uma gaveta do seu guarda-roupa, é por lá que você vai começar, porque a gente tem satisfação quando a gente conquista algo, uma coisa pequena que a gente faça, porque se a gente decide tirar tudo do lugar, a gente vai cansar, e aí a gente para no meio do processo. Então, é começar por esse ponto. É eu olhar aquilo que mais me incomoda e fazer esse planejamento não é nem financeiro, é esse planejamento do que eu vou fazer agora, o que sai e o que entra, né? É esse passo aí o mais importante, que eu sempre elenco. E a gente precisa enxergar a organização com esse prazer. Não é algo que tem que ser obrigatório, porque ninguém sai da barriga da mãe sendo organizado. A organização, gente, ela é uma gestação. Sabe uma gestação? A gente, quando a mulher está grávida, ela não gesta um bebê? Assim é a organização. A gente gesta a organização da nossa vida. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Porque você se prepara, você faz esse processo para que aquilo nasça de novo. Organização é renascimento. Não tem outra palavra que defina a organização senão renascimento. Por quê? Você ver tudo que você tem na tua vida. Quando você recebe alguém na sua casa, você está trazendo uma energia para sua casa. Então, eu sempre falo, como que você gostaria que as pessoas vissem a sua casa? Né? Ou então a sua família? Porque primeiro é você que vive. Amanhã, se você não estiver mais aqui, eu tive essa experiência, né? Eu olhando para todas as coisas ali da minha tia, alguém vai vir e vai fazer alguma coisa com aquilo. Você não vai estar mais aqui para cuidar disso. Então, faça enquanto você está aqui, porque depois amanhã você não está. Eu sempre elenco assim, se você sofresse um acidente hoje e pedisse para alguém ir na sua casa arrumar uma mala para você, porque, vamos supor, você está na rua, sofreu um acidente, você vai ter que ficar internado.
seu marido, seu filho, arrume uma mala para mim. Essa pessoa vai encontrar tudo que ela precisa? Ela vai conseguir arrumar uma mala para você? Se sim, então você está no caminho. Né? Imagina alguém chegando lá e tendo que procurar alguma coisa e não encontrar. Organização é tempo, qualidade, é economia financeira, economia de tempo e visualização de tudo que você tem. É você se sentir pertencente, eu falo, no lugar mais importante da sua vida. Sua casa, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, entendeu? Um sono reparador tem muito a ver com a ordem do lugar que você está, principalmente do seu guarda-roupa, né? A bagunça gera a origem da bagunça é o excesso. Então, quando a gente não limpa, a gente não consegue se organizar. Você sabe, Carol, me lembrei de várias coisas aqui e eu quero que você fale dos passos da organização, que eu acho que são super importantes. Que a primeira coisa que você disse, primeiro de tudo, igual tudo na nossa vida, tem que estar aberto àquilo. Sim. E é o que faz sentido para mim e o que não faz sentido. Sim. É olhar para o que está posto hoje dentro daqui, o que eu quero e o que eu não quero. Sim. E aí você fala do planejamento. Às vezes a gente acha que é perder tempo e é ganhar tempo. Ganhar tempo. Vida. Exatamente. Foi o que... Vou citar o Rogério de novo, da live passada. Ele disse, gente, quando eu me planejo, me sobra até tempo para andar de moto, para fazer as coisas, para ler. Sim. E nunca é também uma coisa que você disse, nunca é pro outro, é pra gente. Sim. Eu me lembro, a gente falou da escola de você, e eu sempre digo isso, né? Eu vou me arrumar para mim. Se você coloca uma calcinha velha, é só você que tá vendo. Aquela gaveta que tá ali, é só você que vai ver. Sim. Então, você é aquilo que você faz na hora que ninguém vê. Exatamente. Tem muito a ver com a gente. Muito. E você deu uma ótima sugestão que vocês anotem aí. Começa com aquilo que mais te incomoda. Não adianta, é muito comum, né, Carol? Você já passou pelo processo, você sabe como. A pessoa fala assim, eu quero fazer atividade física todo dia. Você faz alguma vez? Não. Faz o pouco bem feito. E você disse também. Porque o nosso cérebro, ele vê uma gaveta organizada, é um uau. Você começar a organizar o cômodo inteiro, você não vai dar conta. Sim, então, você desiste. Você desiste. E quando você falou organização deveria ser nas escolas, e aí quando você volta para a organização da casa, o que entra e o que sai é a nossa planilha do final do mês. É a DRE lá no final do mês da empresa. O que entrou e o que saiu, ponto. É o básico bem feito. Isso dá realmente prazer, Carol. E você destacou uma coisa que é super importante. É renascer a todo dia. A cada gaveta arrumada, a cada coisa que eu tiro ali o que eu quero e o que eu não quero. Com honra, fechando ali aquele objeto, serviu, esse copo foi bom até hoje. Hoje te agradeço. Vou buscar um novo. Porque tudo na nossa vida cumpre uma função, né? Desde o prato que eu uso até um sapato que eu usei, porque tem coisas que a gente usou em uma ocasião muito especial e que a gente não vai usar novamente, né? Então, se a gente não tiver esse processo de definição de tudo que faz parte da nossa vida, a gente não consegue se organizar. A gente precisa elencar essas prioridades, porque eu preciso saber realmente o que é importante. Às vezes uma roupa que eu usei lá no passado não me representa mais hoje, mas ela teve um papel importante. Marie Kondo fala isso, né? Quem não assistiu ainda Ordem na Casa, quem não assistiu Minimalismo, deixo aí também a dica para vocês assistirem na Netflix. Então, ela fala isso, esse agradecer. Obrigada, até aqui isso me serviu, isso me contribuiu para a minha vida, para ser quem eu sou. Agora eu entrego isso para que isso faça sentido para outra pessoa. E a gente só passa para frente aquilo que está em bom estado de uso. Aquilo que quebrou, aquilo que rasgou, a gente às vezes tenta colar, né, alguma coisa. Às vezes quebrou o cabinho da xícara ou quebrou alguma coisa, a gente tenta colar aquilo. Não vai ser a mesma coisa. Então, se não é passível de conserto, você passa isso para frente. Porque tudo que está quebrado na nossa vida, dentro da nossa casa, não traz prosperidade.
né? Então, você está apegado no quê? Né? Porque é isso que eu falei, amanhã você não está mais aqui, alguém vai dar um destino para aquilo. As pessoas vão doar até coisas que são novas, que a gente ainda às vezes nem usou. Então, assim, no que você está apegado? Porque envolve muito esse apego, a organização é sentimento, envolve muito esse sentimental. Eu acho que precisa ter essa reflexão. No que eu estou apegado? Nossa, eu estou apegado naquele copo que trincou, mas eu estou usando ele. Ah, não tem problema. Você serviria água para alguém num copo que está trincado? Ou você serviria um café numa xícara que está com a borda quebrada? Não. Mas por que você usa para você? Né? Então, essa é uma pergunta. A gente tem muito esse querer, eu preciso mostrar para o outro. E para você? Não faz sentido? Porque você é a peça mais importante, você é a parte principal disso tudo. Né? Quando a gente se esvazia disso tudo, o universo manda. Né? Até não me lembro agora, eu postei um vídeo, eu vou até colocar hoje de novo no Instagram, não lembro o nome dele agora, lá do ator falando sobre isso, é esse ciclo, né, do deixar ir. Quando você deixa ir, automaticamente o universo vai mandar outras coisas para você. Quando você se organiza, coisas novas acontecem, coisas boas fluem. É a confiança, né, Carol? Hoje isso serviu e agora eu posso escolher uma coisa nova. Sim, sim. E são nos detalhes. Outro dia eu falando pro Caio, a tampa do vaso tem que ficar fechada. Ah lá, ó, tá acreditando que a energia vai embora. Eu não tô falando que a energia vai embora pelo vaso, mas tem a ver com a organização. Abriu, fecha. Parece um Sim, detalhezinho, sim, mas é o básico. E tem um sim, autor, sim. eu esqueci o nome dele, mas ele tem um livro que chama A Guerra da Arte. E contrário da arte da guerra, tá? A Guerra da Arte. E ele diz o seguinte: todo mundo fala, nossa, você escreve muito bem. Ele falou, sim, sim. Mas como você consegue? Ele falou, é organização. Todos os dias de manhã eu vou, limpo todo o escritório, deixo tudo ok, sento, e aí eu fico ali. Não é que a coisa vem assim, eu fico todos os dias do mesmo jeito. E o primeiro passo é organizar o meu escritório. É o Exato. básico, Carol, o básico. Quais são, Carol, esses 7 passos? Faz sentido você estar trazendo eles para gente aqui? Olha, vamos lá então, os passos para a gente elencar. Primeiro, planejamento. Então, primeiro você planeja. Segundo passo, você define, né? Segundo passo, você define, não. Segundo passo, você cria, você separa, você faz essas categorias da sua vida. É onde você vai selecionar aquilo que é mais importante. É onde você vai entender. Então, assim, só pegar um exemplo, a questão de documentos, que talvez algo é importante para a gente que é empreendedor, enfim, né? Para as pessoas também que têm empresa. Fazer essa separação, né, é importante. Então, você cria as categorias. Imagina se você tem tudo junto e misturado, né? É você fazer essa separação. Depois você faz isso, você define os espaços. Né? Depois que você planejou, depois que você criou essas categorias, aí você faz a definição da onde vai estar cada coisa. Sempre a nossa casa é eu sempre falo isso. A organização é uma casa com várias casinhas dentro. Então, tudo na nossa casa precisa ter uma casinha para morar. Porque qualquer coisa que eu precise, eu sei aonde eu vou encontrar. Assim também é na empresa, né? Para quem tem espaço físico. Cada item precisa ter o seu lugar para morar. Não existe, é irreal isso, né? Tem gente que às vezes está guardando algo lá no quarto que não faz sentido nenhum, ou está guardando algo na cozinha que ninguém encontraria se precisasse. Então, fazer esse processo é importante. Depois que você criou esses espaços, aí você vai ver se você precisa de algo que te favoreça, tá, em relação a algum organizador, para você deixar aquele espaço mais fluido. Outra coisa, limpeza, tá? E aí também já entra nesse processo, que
a gente precisa, nada tira mais a nossa energia do que um ambiente sujo e desorganizado. Então, a limpeza, ela faz parte, sim, do processo da organização. Quando a gente tira, a gente limpa, a gente tira o pó, a gente tira os bichinhos, a gente dá um novo ar para aquele ambiente, né? E depois que eu fiz todo esse processo, que eu planejei, que eu criei as categorias, que eu defini os espaços, que eu fiz a limpeza, aí eu vou fazer a identificação. É aí onde eu vou identificar tudo isso para que eu entenda e ache tudo aquilo ali dentro do meu ambiente. Depois disso vem uma revisão e vem uma manutenção. Então, todos esses processos, né? Eu me planejo, eu crio as categorias, eu defino os espaços, eu faço a limpeza do ambiente, aí em si eu organizo e eu reviso e mantenho. Porque a organização, ela não é estática. O que você fez hoje, amanhã é passível de mudança. A gente está a todo momento mudando. Não é porque você colocou aqui hoje que vai ficar ali. Não. Manter e revisar é muito importante. É por isso que no processo de manutenção a gente consegue ainda ter outro olhar sobre aquilo. Eu atendo pessoas há 5 anos que eu faço manutenção, há anos que eu vou em vários lugares fazer manutenção. Por quê? Porque é cíclico, aquilo está girando, entendeu? Passou um tempo, aquilo ali precisa ser mudado. Não é algo estático. Então, é sempre uma renovação. Desde que a gente nasce, a gente está em processo de mudança, e isso eternamente. Então, na nossa casa também é assim, na nossa vida também é assim, né? A gente está a todo momento fazendo isso. E você sabe, Carol, que às vezes as pessoas que estão aqui assistindo estão pensando só na casa. E você organiza muito escritórios, consultórios médicos, tudo isso Sim, muda o espaço. clínicas. Conta um pouquinho quanto muda. Você falou, porque é muito prático. Se eu tô aqui, eu não tô lá na clínica, eu vou ligar e falar, ó, eu quero um remédio X, você prepara isso, 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 isso. E isso é processo bem feito, a organização faz parte dos processos da empresa. Porque, sim, nós não somos sozinhos nessa vida, né? Se organizar é uma coletividade. Nós não fazemos nada sozinho. Nós não estamos em um processo que é eu comigo mesmo. Não. A organização envolve todas as pessoas que estão na nossa vida, né? Por isso que o fato de que se eu ligar hoje e falar para alguém lá na empresa, ai, olha, eu preciso desse documento, você leva em tal lugar, ou eu preciso, a pessoa vai saber. Não adianta só você ser uma pessoa organizada. Isso você precisa envolver as outras pessoas, principalmente dentro de uma empresa. Porque quantos lugares, se você parar hoje para avaliar, né, a gente vai se tornando muito, não é crítico, mas a gente cria um olhar sobre isso. Se você vai a um restaurante hoje, você percebe se existe organização ou não. Então, quantos lugares que você entra que a gente percebe que há uma desordem muito grande? Há uma desordem, a sujeira, a bagunça, as pessoas não estão em sintonia com elas mesmas. Então, isso reflete totalmente. A gente precisa ter pessoas na nossa vida, mas que também faça parte do processo que a gente está trilhando, né? Igual clínica, eu organizei a clínica da Gabi, da Dermato, então, assim, foi um processo, assim, gigantesco, grandioso, e é muita coisa, é muito produto, é muita amostra, é muita coisa, é botox, é isso, é aquilo, é muita marca. Se a gente não cria, são muitas salas, se a gente não cria esse processo de organização, são enfermeiros que trabalham lá, são outras pessoas. Como que as pessoas vão se encontrar? Como que as pessoas vão se organizar? Como que você vai explicar isso para a pessoa? Quando você contrata alguém para a sua empresa e você tem um ambiente organizado, você já consegue deixar isso muito mais claro, né? A pessoa consegue, a gente se sente confortável. Essa é a palavra. A gente se sente muito confortável quando nós estamos em um ambiente organizado, limpo, a gente consegue sentir isso de longe, né? Falou da clínica dos Botox, vou pegar o exemplo do Botox, né? Você já imaginou o tanto de dinheiro que fica na mesa quando você não tem tudo isso organizado por data de validade, Sim, hospital? Fica muito sim. dinheiro na mesa e dissipa-se muito tempo se aquilo não está organizado. Sim.
E a organização, ela não é, porque hoje as pessoas podem falar assim, ah, isso é muito caro, isso não faz parte da minha vida. Aí a gente entra no engano. A organização, ela é para todo mundo. Ela faz parte da nossa vida desde a hora que a gente acorda e arruma a nossa cama. Então, ela está presente, sim, dentro de cada um. Basta que você desabroche isso, porque ninguém sai da barriga da mãe sendo organizado. A organização, ela é uma habilidade. Como quando você decide treinar, quando você decide seguir uma rotina de alimentação, de tudo. Assim é a organização. Né? Quando a gente decide começar uma atividade física ou qualquer outra coisa, você vai ter que ajustar ali seus horários. Você vai ter que ajustar esses processos. Porque senão você não consegue colocar outra coisa nova, né? Às vezes a gente está tentando, é aquilo, você está tentando calçar um sapato que não é teu número. Você compra 5 roupas novas, mas você não tira nenhuma. Não vai ter espaço. Né? A gente precisa se esvaziar das coisas, a gente precisa esvaziar o pote para que a gente coloque coisas novas dentro, né? Não tem outro caminho. E aí é onde não entra preço, é valor, porque a organização, ela é muito valiosa. O que você vai ganhar com isso depois? Ah, o que eu vou ganhar sendo uma pessoa organizada? Você vai ganhar tempo, você vai ganhar liberdade, porque organização é liberdade. Então, você tem liberdade de tempo, financeira, você tem muitos aspectos que te beneficiam, né? Não é só uma questão de preço, mas é uma questão de valor, porque você leva isso para o resto da sua vida. E Carol, você disse ontem, ainda estava conversando com a Luciane, você citou a Luciana que está aqui na live, Lu, e a gente estava falando sobre isso. Às vezes a gente quer tanta coisa, as pessoas não dão valor no básico. Como eu vou organizar minha carreira, como eu vou organizar meu dia. E isso sempre é investimento, Carol. Eu acho que o maior investimento que a gente Investimento. pode fazer é na gente mesmo, no processo Sim, de carreira, no processo de organização da casa, sim, no processo de organização de tudo. Na empresa, você fala, olha, mas você tem uma planilha disso? Não tem um plano. Tem uma 5W2H, um plano de ação básico? Não tem, mas como? Como que as pessoas vão se organizar? Ah, tá aqui. sim, Não tá. Se não tá ali o processo, você não sabe. Eu tenho que sair. Isso tem que estar organizado, porque quando a Carol chega, ela vai pegar o processo, ela vai conseguir saber como fazer aquilo. sim. E por isso É extremamente isso. E é por isso que você acabou de dizer, a organização, o tema que você escolheu, antecede a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Imensamente. Né? Uma No micro, pessoa organizada, ela é muito mais próspera. e às vezes são detalhes. Eu encontrei a Carol esses dias em São José do Rio Preto e tinha uma caixa de livro atrás. Ela falou, como a caixa de papelão? Por favor, já compre um organizador. Já fui lá, comprei 3 organizadores pretos, já coloquei no porta-mala do carro. E parece uma bobeira, mas fez toda a É, diferença. Trocar faz. aquela caixa de Sim, papelão por sim, um organizador. Aquilo já fez, faz. porque tem Sim, a ver com a beleza, tem a ver com o cuidado, tem a ver que sim, aquilo tem um espaço especial para o carro ali atrás. sim. E olha, é importante falar isso e elencar, porque tudo que a organização ela é muito visual também, né? Muito Porque a gente bonito. olha que o processo, nossa, é muito bonito, mas quando a gente visualiza, a gente tem impacto. Quando você pede um prato e ele não tá bonito, não tá apresentável, não muda o jeito, porque assim, a gente olha, a gente passa em uma vitrine, a gente olha aquilo, você fala, nossa, é a primeira impressão, é o visual. Quando você abre teu guarda-roupa ou você abre o teu carro, né? Aquele dia que você abriu, eu falei, o que essa caixa está fazendo aqui, né? Caixa de Ou papelão, seja, cara, me deu uma bronca e eu adorei, porque mudou tudo. o que essa caixa está fazendo aqui? Ou seja, no nosso armário é assim, eu tenho um cliente, o Maicon, e ele fala isso, a organização antecede o vestir-se bem. Quando você se veste bem no seu dia a dia, você está organizado. Né? Quem já fez aí consultoria de imagem e estilo também sabe disso. Isso facilita muito o processo. Você precisa abrir o teu armário e ver tudo que você tem. O cara, E não perder tempo procurando. e aliás, eu tenho a semana, mês passada, e aí foi você também que me falou dela. A gente recebeu aqui
A, nossa, Renata, a Renata falando a da organização. Renata, Porque por cores, e às vezes também, já vou deixar um parênteses aqui, às vezes a gente acha que o outro não vai fazer, que o outro não é capaz. Lembra que a Marinês, antes de você ensinar as dobras, a Marinês já tinha feito as dobras. A hora que você foi explicar, a gente achou que ela não fosse aprender. E ela já sim, tinha feito as dobras. E parece, são detalhezinhos. são Aquela detalhes. gaveta É, bagunçada de short, de academia, já não faz mais. Por quê? Porque tem uma dobra especial. Porque tem um sim, jeito especial de colocar no cabide. sim, sim. Você me encontrou, Carinho, né? é o carinho, são os É o detalhes carinho. em Sim. cada coisa. Por A isso a gen- importância também de a gente sim. buscar alguém que entende como trocar uma caixa de papelão com uma caixa Né? de organizador preto, que fez toda a diferença no carro. Faz toda a Parece que não, mas diferença. faz toda a Sim, diferença. sim. Né? E a durabilidade, eu sempre falo isso, tudo que a gente tem na nossa vida, você comprou, né? Você trabalhou para aquilo. Então, cuidar com carinho de tudo que a gente tem faz muita diferença, faz com que aquilo dure mais tempo, né? Ah, comprei uma bolsa, comprei um sapato. Que jeito que você cuida das suas coisas, né? Você cuida com carinho, você presta atenção, porque para mim, eu sou uma pessoa muito detalhista, sou até às vezes acho que perfeccionista demais. E para mim, organização é cuidado, é carinho, né? Com tudo aquilo que cada cliente meu tem, por exemplo, e com tudo aquilo que eu tenho. Por quê? Porque a louça que você usa conta uma história. Às vezes você está usando uma xícara de porcelana que foi lá da sua bisavó. Então, assim, cuidou, aquilo tem uma história, né? Então, tudo que a gente cuida tem muito mais durabilidade na nossa vida. Até os relacionamentos, né? A gente, até nos nossos relacionamentos, a gente precisa de organização. Seja nos relacionamentos profissionais, pessoais, familiares. É o cuidado, é o carinho, né? A nossa casa é o nosso bem maior, bem mais precioso que a gente tem. E a gente leva isso para todos os outros lugares. Carol, você disse uma coisa que eu tenho validado aqui em todas as lives. E para mim é o segredo do sucesso. Foi muito bom você ter trazido sobre isso. Nada é nosso nesse mundo. Sim, Mas quem cuida melhor, foi o que você acabou de falar. Cada vez mais eu valido isso na prática com os clientes, com as teorias, mas muito mais na prática, no laboratório da vida. Tem mais quem tem mais cuidado, quem faz melhor gestão em tudo na vida. Esse é sim, o segredo. Eu acho que a gente fechou muito bem esse tema da prosperidade, que a organização antecede ela. E a organização vista por esse olhar que você trouxe é gestão e cuidado. Organizar é planejar, gestar aquilo com carinho e cuidado. Quem cuida sim, mais, tem mais em todas as áreas da sua vida, seja na saúde, seja no trabalho, exatamente. seja no relacionamento amoroso, seja nos Sim, relacionamentos normais. Você fechou muito bem exatamente. o tema, que com certeza, Carol, a organização antecede a prosperidade. Imensamente. Imensamente. A gente ficaria horas aqui Nossa, conversando. muito. Tem E é muita coisa, incrível, né? Carol, como todos os assuntos caem sempre na mesma coisa. Sempre começa pela gente. Então, você que participou aqui, você escolheu usar seu tempo para a vida. Sim, Escolheu estar aqui, exatamente. porque tempo é vida. Que você possa organizar aí a sua vida, a sua casa, a sua gaveta, passo a passo, dia a dia, fiozinho a fiozinho. E Sim, como bem a Carol falou, é um processo, porque do jeito que a Grazi organizou ontem, a Grazi é outra. Do jeito que eu organizei daqui a pouco, essa conversa com a Carol, eu já vou ter um novo olhar. A vida se sim, faz nessa troca se que a faz gente. necessário. É esse Carol, ciclo, né? fechando ciclos, abrindo novos, sempre hoje melhor do que ontem. Você Sempre. sabe, nós estamos numa evolução, sobre uma espiral de evolução. A cada escolha que a gente faz, a gente vai subindo um pouquinho. Tem escolhas que deixam um pouquinho para trás, porque a gente está Sim, achando que é mais ou menos ou não. Olha o que sim, a Elaine está falando aqui. Carol me ensinou muito sobre organizar, cuidar, ter amor em tudo que é do outro. Vai além da organização. Respeita o espaço, o cliente. É sempre isso, é o cuidado com cada sim. um. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Carol, a gente sempre encerra a live com 3 perguntas.
Uhum, olhando para esse olhar de Carol, personal uhum. organizer maravilhosa, que tem isso na veia. É muito lindo ver você no teu caminho. Ai, Quando a gente gosta obrigada. muito de ser a gente mesmo, e não foi uma coisa, para quem está olhando, foi fácil, não foi nada, foi um desafio, como você bem disse. É, até hoje, porque a gente, é o que eu falei, é uma roda gigante, a gente está Não em para, constante processo girando, né? O empreendedor sempre precisa de porque organização, sim, você está levando muita coisa para frente, estando no sim, seu caminho. sim. E o que é mais importante, Carol, nessa sua visão, para a vida pessoal de qualquer empreendedor? O que é mais importante? Nossa, tem tanta coisa, é só uma coisa. Olha, o mais importante de uma vida empreendedora é você ter muito. O que que eu posso te dizer? A gente sempre ouve falar, a gente tem que ter muito amor por aquilo que a gente faz. É, eu sempre lembro do Geraldo Rufino, né? Que é, quem não conhece ainda, acho que vale a pena conhecer a história dele, né, Grazi? Eu tenho uma entrevista Porque com ele no nosso canal no YouTube. é maravilhoso. E assim, eu olho para aquela história dele, quantas vezes ele quebrou, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter resiliência, muita paciência e persistência. É, não existe outro passo que a gente não possa fazer dentro de uma jornada empreendedora. Tá, você amar muito aquilo que você faz, mas se você não tiver persistência, você não anda para frente, É um né? Empreender é uma montanha russa. O que é o mais importante, Carol, para os relacionamentos da vida do empreendedor, na sua visão? Comunicação, né? Comunicação é algo que faz toda a diferença, porque com a comunicação a gente consegue criar laços, a gente consegue criar parcerias, a gente consegue desbravar muita coisa. Então, um empreendedor que se comunica, ele vai muito além, né? Ele consegue alcançar várias coisas. O que é o mais importante, Carol, pro negócio? Pro negócio, o mais importante, além da organização, Não, é... o você que é pode mais ter importante? organização, né? Além da organização, não. Você acha mais importante a organização? O que é mais importante para o negócio? Nossa, Grazi, é aquilo, né? Se eu fosse falar, eu falaria mais de uma coisa. Mas o mais importante é você ter visto. Eu acho que é isso. O que, ao meu ver, Carol, é você ter visto por aquilo que você faz. Porque se você não tiver visto por aquilo que você entrega para o mundo, e aí você se depara com aquilo, qual é a diferença que eu estou fazendo para as outras pessoas? Porque se você não tem visto, você não sabe o valor daquilo que você está entregando, né? E quando a gente perde o visto dentro da nossa vida empreendedora, é desafiador, as coisas desandam um pouco, né? E se você tiver visto em tudo aquilo que você faz, você sabe que você está fazendo a diferença na vida de outras pessoas, né? Porque hoje eu olho, eu falo, nossa, eu já impactei muitas pessoas e eu já atendi mais de 100 pessoas que eu já entrei em casas nessa vida, né? Então, assim, qual é o vício que você tem na tua vida empreendedora? Eu acho que é a gente olhar para isso e ver que eu estou fazendo a diferença. O que que isso me agrega? Não é só um financeiro, porque o financeiro é uma consequência, mas qual é o prazer que eu estou sentindo nisso? É o tal propósito, né? Por que que a gente está aqui nesse mundo? A gente não está só entregando uma organização de uma casa, né? Sim, É muita intimidade, exatamente. Carol, muita intimidade. Carol, Muita. muito obrigada. Que Eu a que gente possa agradeço. seguir caminhando juntas. E a gente fecha. Vamos tirar uma foto aqui. Vou desativar os comentários. Vamos. Sorria. Desativo. Que a gente Oi? possa. Que a organização foi. Que a organização possa realmente permear todas as áreas da nossa vida e que a gente comece se planejando para ser a gente mesmo todos os dias. Isso mesmo. Feliz, e isso realmente dá
um impacto na vida dos outros quando a gente está no nosso caminho único de ser a gente mesmo. Exatamente. Carol, muito obrigada. Abundância. Eu que Eu quero que agradeço. você feche agradecendo a Carol de hoje. Para quem que você quer agradecer? A Carol Diniz de hoje. Nossa, para quem que eu quero agradecer? Primeiro, eu tenho que agradecer a Carol de hoje. Meu Deus. Primeiro, né, agradecer a Deus, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho muito isso na minha vida, né? Se não fosse o Espírito Santo me guiando. Então, primeiramente, a Deus, que sempre me sustenta em todos os momentos, a minha família, né, que sempre acreditou em mim, mesmo não acreditando lá no começo, mas sim, né, são pessoas que sempre estão ao meu lado. E a todos os clientes, né, que estão na minha vida, as pessoas que passaram por mim, as pessoas que trabalham comigo, que já trabalharam, e a todas as pessoas que fazem parte desse processo, sabe? Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui, aos meus parceiros, porque sem os parceiros eu não seria a Carol que eu sou hoje, né, em nenhum momento. Então, só tenho gratidão imensa, porque se tem algo que eleva o empreendedor é as parcerias. Então, grata a cada pessoa. Essa Carol de hoje se reflete a cada pessoa que acreditou em mim, que validou o meu trabalho e que abriu as portas para que eu fizesse aquilo que eu faço de melhor. Carol, E um a grande você também. Beijos. muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. Caminho lindo aí de ser Carol. Um beijo a todos vocês. Semana que vem Beijos. aqui com o Gustavo do Mercadão dos Óculos. O Gustavo vai também abrir a mente em muitas coisas para vocês. Seguimos juntos até quarta, Carol. Um beijo, Até. obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada.